Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, peregrinos, bem-vindos a este local tão especial, onde Nossa Senhora apareceu aos santos pastorinhos. Estamos a viver esta novena, porque no dia 20 celebramos a festa litúrgica dos santos Francisco e Jacinta Marte. Procuremos imitá-los na nossa vida, centrando-nos em Deus, vivendo em Deus, porque nem sempre conseguimos acolher a sua palavra e vivermos centrados e dar a Deus o primeiro lugar da nossa vida. Vamos reconhecer todos esses momentos que nos esquecemos dele, pedindo perdão por esta nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos irmãos, cada qual seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar, porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. Por isso, renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de maldade, acolhei docilmente a palavra que em vós foi plantada e pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra
e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra e não a cumpre é como alguém que observa o seu rosto num espelho e, depois de observar a própria fisionomia, vai-se embora e logo se esquece como era. Mas aquele que se aplica atentamente a considerar a lei perfeita, que é a lei da liberdade, e nela persevera, sem ser um ouvinte que se esquece, mas que efetivamente a cumpre, esse encontrará a felicidade no seu modo de viver. Se alguém se considera religioso e não refreia a própria língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mancha, aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. O que vive sem mancha e pratica a justiça e diz a verdade que tem no seu coração e guarda a sua língua da calúnia. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. O que não faz mal ao seu próximo, nem ultraja o seu semelhante. O que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos, Senhor. O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente. Quem assim proceder jamais será abalado. Ensinai-nos, Senhor, quem viverá em vossa casa. Ensinai-nos,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, suplicando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da localidade. Depois, deitou-lhe saliva nos olhos, impondo as mãos e perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" Ele abriu os olhos e disse: "Vejo as pessoas que parecem árvores a andar." Em seguida, Jesus impôs-lhe novamente as mãos sobre os olhos e ele começou a ver bem. Ficou restabelecido e via tudo claramente. Então Jesus mandou-o para casa e disse-lhe: "Não entres sequer na povoação." Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, na primeira leitura que ouvimos, retirada da leitura da Epístola de São Tiago, é-nos dado alguns conselhos para podermos viver cada vez melhor o ideal cristão que abraçamos desde o nosso batismo. Diz-nos o apóstolo: cada um seja pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irar. É um conselho muito fácil de entender, sem dúvida, mas às vezes é difícil de aplicar na prática. Porquê? Porque às vezes a nossa vida tem situações muito difíceis, bastante concretas, de várias ordens. E nós deixamos de ter o discernimento, esta capacidade para agir da forma correta. Nestes casos, caros irmãos, o apóstolo recomenda a escuta atenta da palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus como meio para ultrapassar estas dificuldades do caminho e atingirmos a felicidade que todos nós andamos em busca. Desde que tomamos consciência, nós procuramos a felicidade. Então, o primeiro grande desafio da liturgia de hoje passa por aceitarmos docilmente a palavra que foi em nós semeada. Cuidarmos desta palavra para que ela brote. Porque cada um de nós não foi chamado para ser meramente ouvinte da palavra. Não somos só meramente ouvinte. Hoje estamos aqui, ouvimos a palavra, mas depois esqueceu. E depois só voltamos a ouvir a palavra ou quando viemos aqui a Fátima, ou quando há alguma festa de família e vamos à paróquia, lá às nossas paróquias. Mas temos lá a palavra de Deus em casa, que podemos ler. Então, nós somos chamados, para além de ouvintes, sermos estes que ouvem e colocam a palavra em prática. Caros irmãos e irmãs, se prestamos atenção a estes conselhos que nos são dados hoje, obteremos o prémio que nós tanto buscamos, que é a felicidade. Esta vida cheia de sentido, vivida de acordo com aquelas coisas que valem a pena mesmo ser vividas. Nesta primeira leitura, São Tiago recomenda também o cuidado em segurar a nossa língua. Não sei se ainda estão recordados. Esta chamada de atenção pode traduzir-se no cuidado a ter com as palavras que temos na relação com os outros. Todos nós, enquanto homens, devemos de ter palavras de alento, bondosas, respeitadoras,
muito mais os cristãos, caros irmãos, porque foi isto que o Mestre nos ensinou. Então, devemos de não só ter palavras, mas também ter gestos, fazer o bem aos outros e nunca o mal que prejudique os irmãos. E, no final da leitura, há mais 2 conselhos. O primeiro é que aquelas pessoas que faziam parte da comunidade deviam de visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. Isto era o grupo que eles faziam mais assistência. Cada um de nós hoje saberá os grupos que nós podemos fazer esta prática da caridade, ou seja, concretizar esta palavra que ouvimos. Às vezes não precisamos sair de muito longe, na nossa casa, bem perto de nós, alguém que precisa de gestos muito concretos nossos, que pode transformar. E às vezes não é só a partilha de bens, às vezes basta um gesto, uma palavra, um sorriso, uma chamada. São coisas muito práticas. E o segundo, este segundo conselho, no qual termina a leitura, não se deixar contaminar pelo mundo. Nós vivemos no mundo, o mundo é belo, né? Nós não estamos aqui a fugir do mundo, não é nada disso, mas não vivermos segundo alguns critérios que o mundo nos apresenta. O critério do cristão é viver imitando Jesus. Esse é que é o grande critério. Então, caros irmãos, devemos recusar todos estes critérios que são opostos à nossa fé, para vivermos sempre guiados pelas mãos de Jesus. O Evangelho que ouvimos mostra-nos mais um dia da vida pública de Jesus, o nosso Mestre, e relata-nos a proximidade que Jesus tinha para com os mais necessitados, os mais frágeis. Jesus fazia-se próximo destas pessoas. Hoje nós ouvimos a cura de um cego, com tudo o que a cegueira implica. Um cego era um homem reduzido, um pouco à margem, que necessitava sempre de ajuda. Então, este homem, este cego, tinha alguns amigos, ao ponto de o levarem junto de Jesus para que ele o tocasse e para que fosse curado. O curioso desta cena é que a cura não foi feita logo na primeira vez que Jesus lhe toca. Jesus pega nele, retira-o e faz a primeira imposição das mãos, mas o homem só vê as pessoas como árvores. Então necessita de mais um toque de Jesus. E depois Jesus recomenda-o para ele não dizer nada a ninguém. Vai e não digas nada a ninguém. Porquê? Porque é isto. Primeiro, para levar o próprio a tomar consciência da realidade que lhe tinha acontecido. E depois, para que as pessoas, ao verem o acontecido, não olhassem para Jesus como um simples milagreiro, que faz assim curas do nada. É preciso olhar em profundidade. Jesus fez-se próximo daquele homem. E quando nós fazemos-nos próximos das pessoas, tudo muda. Não sei se já fizeram esta experiência. Às vezes basta um telefonema para mudar o nosso dia. Às vezes basta um telefonema. E hoje estamos com tanta gente isolada que se vem ali 6 e 7 dias fechado num quarto, um telefonema pode fazer toda a diferença no nosso dia. Então Jesus aproxima-lhe, toca-lhe, e nós também temos que, para ver a cura, para vermos realmente a mudança, nós precisamos fazer esta experiência. E então, não digas nada a ninguém, porque Jesus nunca utilizou estas curas para fazer discípulos. Não. Ele deve ser reconhecido por todos e por nós hoje, através da sua palavra, daquilo que Ele é. Ele é o Filho de Deus. Aquele que tem o poder para nos levar para uma outra dimensão. Ele tem o poder para nos acrescentar algo em nós, na nossa vida. Ele tem o poder que vem do seu Espírito para nos dar alento e para nos confortar nas grandes dificuldades da vida. Nestes momentos
Melhor, nós, como não somos cegos, temos alguma dificuldade de perceber esta limitação da cegueira. É um facto. Nós vemos, graças a Deus, mas quando nós nos cruzamos com perguntas essenciais da nossa vida, ou seja, eu vim de onde, vou para onde, depois destas dificuldades, destes sofrimentos, encontrar a verdadeira felicidade, com tantas dificuldades que tenho, nós aqui também sofremos um bocadinho de cegueira. Porquê? Porque não sabemos bem orientar a nossa vida neste sentido. Então percebemos a necessidade de vermos. É nesta altura, caros irmãos, que Ele nos sussurra ao ouvido e nos diz: eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim não andará nas trevas. Então, deixamos-nos aproximar desta luz que os santos Francisco e Jacinta se viram envolvidos da luz que brotava das mãos de Nossa Senhora. Deixamos-nos envolver e procuremos em Jesus esta luz que pode transformar a nossa existência como cristãos e como homens e mulheres responsáveis por nós e pelos outros que connosco caminham. Peçamos esta graça a Nossa Senhora, que ela nos vá também ajudando a fazer este caminho rumo ao encontro com o Mestre, para que Ele nos cure e para assim nós podermos também curar tantos e tantas que necessitam da nossa ajuda. Irmãos, assim como a cura do cego foi lenta e progressiva, assim é o caminhar na fé, testemunhando no Evangelho. Peçamos ao Pai esta graça tão preciosa e digamos cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos que apresentam as suas igrejas, pelos párocos que os representam nas paróquias e pelos fiéis que progressivamente crescem na fé, oremos. Pelos que governam as nações em tempos difíceis, pelos que lutam sem violência pela liberdade e pelos que se dão sem esperar aplausos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração, oremos. Pelos cegos de nascença e por todos os cegos, pelas instituições de solidariedade que os acolhem e pelos que trabalham em favor deles, oremos. Pelos que visitam os órfãos e as viúvas, pelos que acodem a quem está em tribulação e pelos que animam os que perderam a coragem, oremos. Pelos que nesta comunidade ouvem a palavra, pelos que põem em prática a sua mensagem e pelos que convidam outros a vivê-la, oremos. Senhor Pai Santo, escutai as súplicas e os anseios que vos dirigimos com fé e com esperança, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é um dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Lembrai-vos agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice. Lembrai-vos da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marte e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia, a partir deste mundo, admitiu-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, cheios de alegria e confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, terminamos esta nossa Eucaristia neste lugar tão especial da Capelinha das Aparições. Desejo a todos um bom regresso aos vossos lares, um dia feliz de peregrinação e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.